Mas eu olhava e falava, não me vejo com 60 anos com meu colete aqui nesse evento, só fotografando. Eu preciso construir alguma coisa dentro da minha carreira. E o que eu vou construir? É arriscado ser documentarista? É arriscado pra caramba. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade e bem-vindos novamente ao canal do Quitos. Esse é o terceiro episódio de nosso projeto Cinema Periférico até o fim dos tempos. Sempre lembrando e agradecendo que esse projeto é financiado pelo programa VAI da Secretaria de Cultura e dando um salve para nosso patrocinador e apoiador, a Fílmica. Dessa vez temos uma cineasta do Taboão da Serra que colou para conversar, bater um papo com a gente. Nana, bem-vinda. Nana, eu queria começar te perguntando sobre a tua trajetória. Como que começou tu gosto pelo cinema? Então, eu quando mais nova, minha mãe ela sempre teve uma câmera, assim, ela ganhou uma, depois comprou outra. E aí a minha mãe sempre tirava fotos da família, a maioria das fotos da família, minha mãe que tem, mas nada para ser profissional, minha mãe é assistente social, né? E aí eu sempre gostei, assim, que depois isso passou para mim. A partir dos 10 anos, assim, eu sempre ficava com a câmera e tirava foto. Aniversário, ia viajar, minha família não é de São Paulo, aí a gente ia viajar para a família da minha mãe, ou quando eu estava com a família do meu pai. Beleza. Depois passou, eu sempre fui uma pessoa muito ativa de fazer esporte, dança. Aí eu entrei na dança afro junto com a capoeira. Nisso eu começo a trabalhar com produção cultural bastante nessa área afro, né? E tal. E aí eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de artes visuais. Eu não queria fazer nada, na verdade, mas eu entrei naquela coisa assim, fazer alguma coisa. Aí todo mundo falou, nossa, artes visuais, o que tem não a dá ver dinheiro. fazer artes visuais? Não dá dinheiro, vai virar professora. E que não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer artes visuais, mas eu não quero licenciar. Eu vou fazer artes visuais para, estou fazendo alguma coisa e tem várias possibilidades. Tanto que quando eu entro nas artes visuais, já mudou o meu olhar, porque eu estagiei em âmbitos diferentes até do que a galera da minha turma estagiava e também do que as pessoas que eu conhecia que trabalhavam com artes visuais. Mas em que tipo de estágio, pá? Porque da minha bolha, eu acabei saindo da bolha e indo para museus. Nossa. Trabalhei na Bienal, estagiei na Bienal de Artes, estagiei em museus, em lugares tipo Embu das Artes, que é um lugar super artístico. Trabalhei em salões de arte, né, com exposição. E mesmo nisso, eu fazendo artes visuais, eu sempre vou. Você tem que fazer tudo, né, que tem no curso, mas a área de fotografia e vídeo tinha ali uma pincelada, vamos dizer assim, e sempre me interessava. Aí do que me interessava, quando foi fazer o TCC, né, que tem que fazer, eu falei, vou fazer um documentário, velho. Nossa. Ela falou, vai fazer um documentário? Eu falei, porque eu queria fazer algo, porque dança também é artes visuais. Mas não tinha uma especialização dentro do curso com a parte de dança. E aí eu falei, bom, eu queria fazer algo sobre dança afro, mas eu queria fazer um vídeo. Eu cismei que eu ia fazer um vídeo. Aí eu pesquisei toda a história da Mercedes Batista, que é uma das percussoras da dança afro-brasileira, que vem no Carnaval, Salgueiro, não sei o quê, Rio de Janeiro. Aí eu pesquisei toda a história dela, que eu já tinha um pouco da pesquisa, e naquela época não era você jogar o nome da pessoa no Google e aparecer 50 mil links, sabe? Era 2012 isso. Eu era novona, fui atrás, biblioteca, atrás das pessoas que dançavam, que conheciam a história. Um pouco de pesquisa também na internet, tinha pouca coisa. Aí eu fui e fiz esse vídeo. Do que eu fiz esse vídeo, eu termino a faculdade de artes visuais, eu falei, eu vou fazer audiovisual. Na época era rádio e TV.
Claro. Na sequência, assim. Eu já falei, não vou perder nem tempo, vou aproveitar que eu tô aí com, sabe, assim, 20 anos e vou emendar uma na outra. Mas, tipo, já foi para outro Aí eu curso e tal? fui, fiz audiovisual, aí do que eu fiz audiovisual, também tinha um outro paradoxo. Eu era uma mulher negra, periférica, fazendo audiovisual, numa época que as mulheres não tinham espaço nenhum. Agora já é um espaço, vamos dizer assim, ocupado, que a gente está ocupando Tem vários. algumas referências já. Tem já grandes referências, mas naquela época você não dava para você fazer nada. Assim. Você chegava no set como fotógrafo, a galera te colocava para carregar equipamento, tipo, para fazer outra coisa. E nisso eu peguei lá todos aqueles rolos, né, de pobre, arrumei uma câmera usada e comecei a fotografar voltei a fotografar minha família de forma digital e também em 2015 e também voltei a fotografar a quebrada, os lugares aonde eu passava, porque com a dança afro, com as produções culturais, com as exposições, com os movimentos culturais mesmo que eu fui seguindo, eu caio dentro da fotografia, eu já estou dentro da periferia, eu moro lá, sabe assim? Aí eu comecei a fotografar futebol de várzea, que também foi um espaço que até hoje tem pouquíssimas mulheres. Você chega em um jogo de futebol de várzea hoje, pode ser uma final, se tiver 10 fotógrafos lá, são 9 homens e uma mulher. Até hoje é um espaço, até mesmo se for futebol feminino. Os teus filmes têm muito isso da fotografia dentro deles. É. Inclusive, falando do futebol de várzea, ele aparece no filme da Quem Te Penteia. Sim. Tipo, a cena aparece gravando lá. Tu, como sente essa representação? Como tu escolhe os lugares que tu quer gravar, que tu quer fotografar? Todos os lugares que eu quero fotografar são lugares que eu passei por ali, eu passo por ali, tem uma representatividade. Como, por exemplo, Quem Te Penteia, eu quis estar na quebrada, eu quis mostrar a periferia. E por mais que quem está em São Paulo, às vezes, diga assim, daquela época até hoje, eu já ouvi muita gente dizer coisas tipo, mas ficar mostrando a periferia, vamos gravar no estúdio, vamos gravar ali, vamos alugar um espaço e levar aquela pessoa. Aí eu sempre dizia assim, cara, é ali que... É aquele laço, é aquilo ali que eu quero mostrar. Porque quem está em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou esses grandes eixos, pode estar acostumado com aquilo ali. Quem está em Salvador, sei lá, pode estar acostumado com favela, eu digo. E eu digo esteticamente. Aquela pessoa pode estar acostumada. Mas em vários desses filmes, eles já foram exibidos... Os meus filmes, eu vejo que está passando a mensagem, porque eles são exibidos... Quando eu lanço... Eu vejo que vem muita procura de escolas, faculdades, grupos de cursinho universitários, vários. Porque são filmes que dá para, além da estética, várias temáticas dentro, né? Isso é uma coisa muito complexa dos teus filmes. Tipo, inclusive, eu não lembro o nome da pandemia, mas me explodiu a cabeça quando tu vai construindo a lógica da pandemia e extrapola a toda a lógica de como a sociedade trata as periferias. Tipo, sabe? Pandemia do sistema, né? Tipo, e o título entrega de vez, mas você fica, o que é? Mas quando tu assiste o filme e chega na metade, tipo, sabe, quebra a cabeça. Essas posturas, essas lógicas, como que tu vai criando essas narrativas? Tu já pensa quando tu está gravando, tu construi elas na pós-produção, como tu vai desenvolvendo essas ideias? Cara, eu tenho uma cabeça meio doida com construção de documentários, sabe? Por isso que, igual agora, o Pandemia do Sistema foi lançado em 2021 e até agora eu tenho 2 filmes para lançar que eu ainda não consegui, para mim, na minha cabeça, amarrar. Porque eu sou uma pessoa que eu faço o filme, no começo eu fico... São vários processos. Parece arte mesmo, assim, sabe? Aquelas pessoas que pintam quadro abstrato. Eu acho que eu pinto até quadro abstrato, se for pensar assim, sabe? Porque são narrativas muito, desculpa, complexas, que não dá para você simplesmente botar a pessoa na frente da câmera e gravar, e tem que amarrar, sabe? Igual Pandemia do Sistema, ele realmente não é um filme que era para falar sobre Covid-19,
A pessoa, tipo, é uma coisa que dá a porta, mas depois, sabe? Porque a pandemia não era o vírus, era isso que queria falar. E aí eu ouço muitas pessoas, eu tenho uma coisa muito documentarista raiz, assim, sabe? De escutar muita gente e às vezes não gravar. Sabe aquele eu só não faço isso hoje em dia, mas sabe, eu tenho um cérebro que eu guardo bastante, tenho uma memória boa. Mas sabe aquele documentarista antigo que vai com o gravador lá e fica lá e senta do lado Conversar e e conversa? conversar. Eu tenho esse processo. Então, por isso que, às vezes, o pandemia, para mim, foi um grande desafio de como saber amarrar tantas temáticas parecia um caldeirão de problemas, né? Claro. Para se apresentar à sociedade. E aquela coisa do direito ao falar. E o direito ao falar não politicamente, mas sendo politicamente. Eu gosto de trazer isso, sabe? Como tu vai... Como tu, tipo, começa a conversa com as pessoas? Quando, já falando desde o lado de documentarista, tu pensa, eu vou falar com essa pessoa, tu planeja tudo ou tu chega no espaço e vai correndo atrás? Não, eu planejo. Eu traço perfis, né? Que é isso? Eu faço que é isso que eu falei, assim, o meu processo criativo para fazer esses documentários é maluquice mesmo, porque eu entro no... Eu lembro, Pandemia do Sistema, de eu ir em favelas e não gravar nada. Não senti que era plausível eu gravar alguma coisa ali, sabe? Por quê? Porque era uma época que a galera tava tipo... É comida, pelo amor de Deus, moça. Pensei que era comida. Não vou sair não, porque minha mãe é idosa. Eu tô falando aqui de um buraco desse tamanho. Olha eu aqui nesse buraco desse tamanho, assim, sabe? Eu gravei uma senhora cega também, com um filho de 10 anos, cega, com vários problemas de saúde. Então, pessoas que eu falei assim... Pra que expor, né? Eu acho que eu posso falar com as pessoas que estão com informação, porque as pessoas que falaram ali são gente que o sistema julga não ter informação, mas tanto que elas estão ali no filme deixando nítido que elas sabem o que está acontecendo. Elas sabem o que está acontecendo. Então, quando eu chego, eu vou sentindo o espaço. Né? Ali é um filme que eu passo por 10 favelas diferentes. Então, eu vou sentindo espaço. Aí tem alguém que eu conheço lá. Eu falo, mano, precisava falar. Eu falei com... Igual no Quente Penteia aconteceu isso. Eu falei com um cara que ele falou muito sobre salão de beleza, que o Quente Penteia é um filme que fala sobre os cuidados com o cabelo, como que as pessoas lidam com a estética capilar, né, dentro da periferia. E sobre a identidade, né? E com os profissionais, trazendo essa identidade periférica. E aí eu tinha reparado nesse filme, no meio da construção, que eu tinha falado com um cara que ele falava assim, que cabeleireiro que cuida de cabelo de homem é barbeiro. Mas quem cuida de mulher é cabeleireiro. Aí E é gay, ele quis dizer assim, né? Aí eu falei, então eu preciso falar com alguém que cuida de cabelo dentro da periferia, que seja gay, que esteja nessa bandeira e que possa me falar sobre esse determinado assunto. Aí eu fui atrás, lembrei de uma outra pessoa que eu já conhecia, porque é isso, eu não vou lá, faço filme e nunca mais volto lá, eu circulo por esses espaços. Eu participo de atividades nesses espaços, eu vou lá em momentos, seja a festa das crianças, recreação, seja tirar foto, seja no dia que eu falo, cheguei, estou aqui, estou com a mala, tira uma foto aqui minha, nega, tiro, aí eu vejo a criança ali em cima, tiro a foto, aí tomo uma cerveja, tipo, é o meu dia a dia, sabe, é o meu cotidiano, desde sempre. Então acaba que as pessoas, quando chegam, mesmo que seja de longe, quando eu vou lá para a Zona Leste, eu morando em Tabuão, quando eu chego lá, já falaram, a Negona vem lá de Tabuão, ela grava em várias favelas, ela tá por aí, quem apresentou foi o fulano ciclano, ela chegou aqui, sabe, tal, vai gravar tal coisa com tal pessoa. Nunca é uma... Até porque eu já tive do outro lado e já me senti invadida. Tipo, quando... Isso acontece muito, na real, que a galera grava e nunca volta. Não. E chega lá sempre... Várias comunidades que eu faço parte ou falo assim, Naná, gravar aqui só você. Porque é TCC, a gente não aguenta mais. Sabe, a galera que chega e não tem, porque você não precisa ser dali, mas você pode ter uma representatividade com ali.
Você entende? Até legal conversar isso com você, que eu tava fazendo uma série que eu não terminei. Quando eu falo pra você, eu tenho coisas que quando eu não consigo amarrar, eu guardo assim. Eu falo assim, meu, Deixa marinar, né? Cheque um pouquinho. Vai acontecer alguma coisa que eu não conseguir amarrar isso aqui. E aí eu tava fazendo uma série que chama Pontes Transatlânticas. Sobre o quê? E era sobre imigração. Foda. Foda. E eu não queria falar sobre... Eu tenho na minha cabeça... A dança afro me colocou muito próximo dos africanos. Aí eu também já fui para a África algumas vezes. Até ano passado eu estava em África, fiquei lá 4 meses. E só que eu não queria... Eu percebia com os africanos, e com os africanos você consegue estar mais próximo dos latinos também, de outros tipos de estrangeiros, vamos dizer assim. Aí eu disse o quê? Eu não quero falar sobre... O filme chama Pontes Transatlânticas. Não é só quem atravessa o Atlântico, tá bom. Mas eu não quero falar sobre... Que eu acho que aqui no Brasil existe uma diferença. E eu, vindo na periferia, eu vejo essa diferença. Entre o gringo, não é? E o imigrante. O gringo é quem? O gringo é o europeu, é o europeu que vem com uma grana, não sei o quê, lá. Aí o imigrante é o latino, é o americano, é o africano. O africano é africano, não importa a nacionalidade que ele seja, ele é africano. Às vezes até um haitiano que não é africano vira um africano. E quando eu vou falar com essas pessoas, por eu chegar e já falar assim, ó, eu venho de dentro da periferia, eu vejo lá quem está lá de estrangeiro, o que eles estão fazendo lá, né? Como que eles são recebidos, pelo menos aqui em São Paulo. E por ser de uma família migrante, eu me identifico com você, isso e aquilo. E fui adentrando até conseguir entrar em contato com África do Coração, Copa dos Refugiados, gravei 2 vezes, fizemos coisas lá dentro. Consegui pegar algumas entrevistas dessas que estão engavetadas para entender. Então, eu sempre vou chegando. E quando eu sinto... Porque a gente sente, né? Quando eu sinto na edição, porque daí eu edito também. Claro. Então, quando eu sinto na edição que essa pessoa talvez, igual a pandemia do sistema, né, voltando, me deu muito isso, assim, eu entrevistei pessoas ou falei com pessoas que talvez no outro dia eu voltasse ali para entrevistar e tal, entrasse em contato, falasse, nossa, conversei com você, gostei tanto, queria tanto que você entrasse nesse filme, ia ser tão importante a sua palavra, cara, e tal. Depois chegou na edição e eu percebi, falei, putz, isso aqui daqui 1 ano... Eu gosto de fazer coisa atemporal. Claro. Porque o Pandemia do Sistema você assiste foi ontem. Não, isso é uma coisa doida, porque tem muito filme da pandemia, né? Tipo, sim, muitos. Muito curta da pandemia. O projeto Curta em Casa, não sei se tu viu. A metade são sobre a pandemia, assim. Mas o teu fala sobre... Tem pandemia, mas não é sobre o Covid, sabe? Sim. Mas é sobre isso mesmo que tu tá falando agora, sobre... Tem muita coisa para falar, mas sobre a montagem. Como é o teu processo de montagem quando tu escuta todas as entrevistas, tu vai picotando, como tu vai construindo na pós-produção isso? Então, quando eu estou criando filmes assim, eu gosto muito de chegar em casa e decupar. Eu tenho essa coisa de decupar, de assistir de novo, ficar ali, comer alguma coisa, assistir, cansada do set. Foi muito esse processo, assim, sabe? Aí, até mesmo quando são falo assim, os vídeos que eu faço de forma profissional, comercial, claro, né? Nos documentários também, nos filmes institucionais, eu procuro fazer assim. Eu gosto de, até mesmo hotel, voltar para o hotel e falar... Porque é isso que eu falei, como eu monto, eu edito, então às vezes eu assisto e falo, eu não tenho como falar... esse cara tá falando muito, um exemplo assim, do Corinthians. E ele é São Paulino. Eu tenho que chamar um corintiano para eu tenho que ser... Por mais que quando a pessoa assiste o filme, ela vê o meu posicionamento, acho que o Pandemia do Sistema traz isso, você viu o meu posicionamento, mas ali não estou acusando ninguém, não estou falando o nome de ninguém. São mais de 500 anos de história, sabe? Então, é meio que isso, assim, eu vou sentindo, eu gosto de ir sentindo. Às vezes, até na entrevista, são 10 anos fazendo isso, vem o feeling, assim, sabe? De falar assim, lembra aquela personagem tal? Eu já falei isso para a produtora, assim, na hora, assim, lembra aquela pessoa? Liga para ela. Você viu o que ela falou, né? Liga para ela, vamos falar com ela essa semana.
Essa adaptabilidade nasce da onde? Nasce do que tu vem das artes visuais? Como que tu... Porque eu estou sentindo que tu vai construindo aos poucos, mas tu vai já pensando no jeito de armar as histórias. Sim, então é isso. Que é isso que eu falei. Eu tenho um processo criativo diferente, que não é um processo... Eu considero diferente porque não... Mesmo quando eu estou fazendo um trabalho ali, o cliente chamou para fazer um vídeo documental de tal coisa. Eu gosto desse processo de sentir as coisas, sabe? Sentir as coisas. Em Angola, a mesma coisa. Eu fui lá trabalhar em um programa documental. Um programa sobre biografias de africanos importantes para a região central da África, que era onde eu estava, sabe? E aí eu chego lá, eu percebo, eu vou sentir primeiro, vou assistir os que já foram antes de eu chegar, aí eu assisto, aí eu vejo qual é a lista que tem para futuros personagens, aí eu vejo, putz, não está amarrando com o que a gente quer passar, né? A gente quer passar histórias de superação, a gente só está falando de político, vamos para esse lado. A gente quer passar histórias de superação, esse cara aqui é político, mas acho que a história dele também a gente pode trazer ela de uma outra forma, sabe? Como tu consegue adaptar esse estilo de gravação para institucional? Tu consegue transmitir isso para a produção? Como que tu fala, como que tu vende para os que estão começando? Como que tu vende essas ideias? É que, na verdade, assim, eu alcancei um mercado que que também foi no processo de, tipo assim, tá bom, eu estou fazendo aqui, massa, legal, mas todo mundo sabe que, tipo, não vai dar para passar em todos os editais, não vai dar para, sabe, para estar em todos os lugares de forma voluntária para construir material. Não vai dar para fazer vários filmes independentes, tem que pagar conta, tem que fazer isso. Tem que pagar boleto, né? Entendeu? Equipamentos audiovisuais são caros, de manutenção, de compra, de atualização, são equipamentos que estão sempre atualizando, sabe? Daqui 2 anos a sua câmera já não faz coisas que o mercado está pedindo, você tem que ir atrás. Aí eu falei, e agora? Aí eu falei assim, ó, tá vendo como é? Através das coisas independentes, a gente conseguiu trazer pessoas para vir através da gente, atrás da gente, para construir materiais assim e começar a perceber que existia um mercado. Só que esse mercado ele não abria a porta para a gente. Certo. E quando eu falo a gente, é a gente periféricos mesmo. Era um mercado o mercado audiovisual institucional, publicitário, era um mercado muito fechado. Tem um padrão bem burguês. Jornalista, né? Era um padrão muito burguês. Um padrão xenofóbico. Tinha que ser Rio de Janeiro, branco, São Paulo, né? Masculino, branco, Rio de Janeiro, São Paulo, não dá para ter um sotaque, não dá para nada. É sobre isso. Aí eu falei assim, bom, só que começaram a se abrir, veio uma instituição, eu falei, bom, existe um mercado aqui dentro, existe um mercado no meio institucional, audiovisual, existe um mercado. Que ali era o começo que o audiovisual explodiu mesmo depois da pandemia, né? Claro. Que as pessoas foram perceber que dentro do institucional, audiovisual, do empresarial, do comercial, do publicitário, da moda, tudo é audiovisual, né? A gente, ainda mais aqui no Brasil, que consome-se e produz-se muita coisa. Aí eu fui chegando, até olhar o comercial da ONU na TV e falar, olha lá, esse aí é um mercado também. Uma hora a gente vai chegar lá. E chegar, sabe? E a ONU chegar e falar assim, ó, vamos fazer tal coisa em tal lugar, precisamos fazer um documentário sobre essa atividade, quanto é, lá. Outras instituições, que é um mercado, como eu disse. Você conseguia abrir portas para estar dentro daquele mercado que só estava a galera desse outro, a galera classe A e B. Para quem está começando, tipo, sei lá, fez criar, por exemplo, passou no criar, fez criar e quer dar um jeito de viver de fazendo audiovisual, que dicas você dá? O audiovisual tem vários segmentos dentro dele e a galera do criar está na moda, está na publicidade, geralmente está mais na publicidade, porque a publicidade, ainda mais São Paulo, é um mercado maior dentro desse enorme mercado do audiovisual, né? Que tem equipes enormes e tal. Mas eu acho que o que eu aconselho é se especializar em alguma coisa, assim, sabe? O que eu vejo dos que deram certo, que estão dando certo, que estão aí no mercado, são pessoas que
que foram atrás, assim, fizeram criar, mas falaram, eu quero ser diretor fotográfico. E aí foi lá, fez seu curso, ou autônomo mesmo ali, aprendeu sozinho, autodidata, aprendeu quanto referência, comprou sua câmera, ou foi atrás e conseguiu fazer grandes sets, ou faz vários sets, ou está fazendo, está começando, está correndo atrás. Na edição também, conheço pessoas que fizeram criar e que... Conheço cenógrafos, conheço maquiador. Eu conheço uma moça que ela fez criar, estagiou nesse lugar e praticamente trabalha nesse lugar até hoje. Só que ela focou na maquiagem. Ela é maquiadora na TV Cultura até hoje, caracterizadora, sabe? É uma das primeiras turmas do Criar, assim. Então, tem muita gente. Tem gente que é diretor de produção e fez Criar, mas foi atrás. Ó, fiz um curso aqui, Ter um agora tem que ter um foco. Não adianta, agora, eu acho que o mercado de agora não adianta mais só falar, fiz Criar. Claro. É igual para mim mesma, tipo assim, eu fiz audiovisual, mas fiz audiovisual, sou focada, sou documentarista, faço muita... Tem muita gente até que depois, assim, às vezes conversando, assim, falando, mano, sabe o que você fez? Eu percebi, eu sou publicitário, eu sou... você, mano, eu sou documentarista. E aí, dentro do audiovisual, eu sou também editora e diretora fotográfica, sabe? Já fui só fotógrafa. Então, você tem que se autodefinir. O audiovisual é um mundo que pede que você se autodefina, que você tenha autoafirmação. Você tem que, às vezes, até mesmo contrato pessoas que estão começando, assim, aí eu vou apresentar para uma pessoa, sabe? Chega no set. Essa aqui é a fulana, fotógrafa, ela também é diretora de cena. A pessoa, não imagino, tira umas fotos. Não, isso não pode acontecer, sabe? Acho que essa autoafirmação é o primeiro passo dentro do mundo audiovisual, mas não é uma autoafirmação que acontece, que tem acontecido muito e acontece com todo o mercado que expande de autodidata e, igual você falou, não tenha foco em... Eu falo, eu sou diretora, dentro do audiovisual sou diretora, documentarista, meu foco funcional é edição e direção fotográfica. Tá bom. Mas, se você me entregar um vídeo, eu vou editar. Você entendeu? Se for para dirigir um set, a gente vai dirigir. Porque não adianta só se autoafirmar, é ir atrás também. Tem que também. saber fazer. Saber fazer. E aí é isso. Ó, bom, às vezes estou fazendo alguma oficina, algum curso, falo, nossa, mas tem tanta coisa dentro do audiovisual, eu queria mesmo gosto de motion, mas não sei, assim, sei lá, eu só gosto de motion. Investe, você é um motion graphic. Você é um motion. Sabe? Investe nisso. O mundo do motion é gigante, 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 gigante. Não é só saber mexer, sabe? Botar um in, um out num gráfico. É saber, né? Entender todos os sistemas de trabalho. E fazer várias coisas, e criar coisas, né? Para você poder entrar numa agência e a agência virar e falar assim, para amanhã uma televisão falando isso, com um letreiro, tal, o roteiro está aí. Sabe? Hoje eu tenho clientes, a gente tem clientes dentro da Zalic que consegue mandar o roteiro, até mesmo de coisas gráficas, com todos lá, a medida, como fala, por exemplo, de vídeo, de motion, essas coisas, medida, padrão, o que quer, tal vídeo, tantos segundos, com tal saída, com tal exportação. Aí eu falo que eu sou editora, aí eu recebo um pedido desse, um cronograma, né, um roteiro de trabalho desse, e eu vou dizer, meu Deus, eu não sei fazer tal exportação. Mas você falou que era editora, você assumiu que você é uma empresa, em primeiro lugar, que faz esse tipo de trabalho, sabe? Eu lembro quando eu tinha uma menina que trabalhava comigo, design, e aí chegou lá um orçamento, aí tinha legenda. Aí as legendas do cliente vinha. Legenda CRT, não sei o quê. Legenda CP. Aí ela... Os formatos, né? Legenda CRT, o que é isso? Eu tenho que fazer 5, 4 legendas, o orçamento está pedindo... É só o que você vai exportar que vai ser diferente. A legenda é a mesma. Agora você já sabe. Agora, talvez... Sabe aquela... às vezes passa uns miquinhos para aprender a coisa. Ainda bem que foi para mim. Uma pessoa, você fala isso para o cliente.
Aí você vai perdendo o cliente. Vai falar, né? você vai perdendo o cliente. Então, você vai conquistando espaço conforme você vai mostrando que você sabe fazer. E até aprendizado para a gente mesmo. Depois dali, sabe o que a gente vai fazer agora nos orçamentos? Vamos oferecer a legenda CRT para o cliente. Porque a acessibilidade também. Sabe, por acessibilidade. Se o cliente não quiser, tudo bem, mas a gente ofereceu um serviço desse. Aí quando você vai fazer um serviço que daí depois vai passar, igual a gente fez no final do ano passado, vinheta, aí tinha que ter vários formatos, o formato para TV, formato para internet, os vários tipos de formatos para internet, o formato pro LED de rua é outro. Claro. Você entendeu? Tal. Aí a gente, poxa, tá vendo? Agora a gente sabe fazer esse aqui. Agora a gente tem que entender como é que a gente oferece para o cliente dessa forma aqui. Aí eu fiquei pensando assim, final do ano passado não, final de 2022, mas por que, né, que chegou essa oportunidade? Aí eu falo, nada é por acaso. Chega 2, 3 meses depois, eu tô aonde? Dentro de uma TV trabalhando. Aí chego lá, eu já o quê? Esses dias eu até vi esses folder pronto, né, na internet. Aí eu vi falando assim, dentro do audiovisual, as 4 principais lições. Aí eu falei, nossa, umas eu estou aprendendo e outras eu acho que foi isso que fez eu conseguindo alcançar os espaços que eu queria alcançar. Que a primeira, você tem que focar. Claro. Se autoafirmar e focar naquilo que você se autoafirmou. Que é o que a gente estava falando, do estudo, do foco, ir atrás e tal. A segunda, admitir que você não vai conseguir fazer nada sozinho. Claro. Não inventar a roda de novo, né? Tem muitas pessoas que... Tanto que, se você perceber, não sei, uma percepção minha, né? O que eu acho é só o que eu acho, assim, como dizia minha avó. Mas o videomaker, ele deu uma explodida. E aí, eu trabalhei muito de videomaker, principalmente pandemia e pós-pandemia, assim, 2020 para cá. Mas ele deu uma explodida, mas agora já não é mais... Agora os clientes já entenderam que você está contratando um videomaker, mas ele precisa de um assistente. Eu posso até ser videomaker, mas eu vou precisar de um captador de áudio. O meu áudio não vai chegar ao que você quer, cara. Eu vou fazer tudo, assobiar, sabe assim... Chegou um momento que a galera já começou a perceber. Tá vindo o videomaker, mas é uma equipe do videomaker. Pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Sabe? Para também não tornar o trabalho... Tão pesado, então. Pesado. Inclusive para casamento também. Casamento, a gente fez muito casamento. É pelo menos 2 pessoas, 2 câmeras. Sim. Casamento, a galera queria fazer tudo com videomaker. Tipo, contrata uma pessoa só, ela já vem, faz tudo. E fotografia também, né? Fotografa, filma. Esses dias mesmo ela me falou... Então, aí eu queria que você fotografasse, filmasse, porque eu queria 2 câmeras, na verdade. Na hora que ele estivesse entrando, já tem outra câmera. Eu falei, então, sozinha não dá? Tem que ser uma equipe. Certo. Aí você fala de boa, você vai explicando. O pessoal vai entendendo o mercado também, que é um mercado que ele cresce todo dia, toda hora, a todo momento, né? E com muito acesso agora, principalmente aqui no Brasil. E eu fico enfatizando principalmente aqui, principalmente depois dessa experiência lá em África, né? Por que nesse sentido? Tu sentiu, qual que foi a comparação? Que a gente tem muito mais acesso. Muito mais acesso. Eu estava em Angola. Angola é um país todo periférico, né? É um país todo periférico. Todo. E lá é muito tudo ou nada. Ou você é classe A ou você é classe D. Tipo, dificilmente você vai conhecer uma pessoa que é classe C, B, igual tem aqui. É mais evidente o contrastante. A desigualdade, assim, é evidente, é contraste social, assim, na cara, em tudo. E dentro do audiovisual também são portugueses que estão mais adentro, ou pessoas que têm esse acesso com os portugueses ou com os europeus, vai para a Europa, compra câmera, não se produz nada de audiovisual, não é o foco das grandes marcas audiovisuais. Claro. Então, a dificuldade ainda é maior, a TV ainda é o foco maior e ainda com uma tecnologia que várias produtoras têm aqui no Brasil, lá é a maior TV do país, tem a mesma estrutura, assim, entendeu? Então, assim, aí quando você volta para cá, assim, você fala, nossa, todo mundo tem aqui a gente está um passo a mais, mas
talvez falta nesses 4, né? Essas 4... Como estrangeiro, eu percebo isso, né? A galera não percebe as coisas, as potências que o Brasil tem. Sim. Tipo, tem muita coisa no Brasil que no meu país não tem, sabe? Meu país é muito menor, eu sou do Equador. Aí tem coisas aqui, tipo, a lógica do edital aqui, ter edital, tipo, ter o vai, a gente tá gravando aqui, já é uma chance que dificilmente eu encontrei no meu país, sabe? Uma coisa que eu ia te falar também, qual é a origem da Salic? Como que a produtora foi fundada? Quem que corre atrás? Como que nasceu? A Zalica foi fundada em 2016, foi até um pouco depois de eu ganhar o primeiro Vai, que foi o do Quente Penteia. E foi assim, você começa a trabalhar com fotografia, você tem que ter o negócio do CNPJ, todas essas coisas. Aí eu tinha uma MEI, só que foi tudo muito rápido a minha vida. Então, da fotografia para fazer, eu fiz bastante exposição e eu consegui, né, desde o começo, estar nesse lado documental. Então, eu era fotojornalista. Então, aí vinha as exposições, vinha as coisas, aí amei. Eu falei assim, só que eu tive um estalo. Um estalo? Um estalo, vou te explicar. Eu tive um estalo, assim. Um estalo. Um momento, assim, que você fala, oxi, vi uma ideia. Aí tive esse estalo, eu fiquei com essa pulga desse estalo, assim, tipo, velho, que toda hora eu penso isso. Porque eu pensei assim, a fotografia... Só que daí depois chegou essa onda que todo mundo era fotógrafo. Você entendeu? Todo mundo era fotógrafo. Eu falei, porra, todo mundo é fotógrafo, velho. Tá foda. E aquela coisa da concorrência, competição, nem todo mundo sabe lidar com competição, né? Claro. Competição é uma coisa que você tem que saber lidar com ela, é igual a ambição. Ambição não é uma coisa só ruim, mas você tem que ter ambição, mas saber lidar, né? Para não se estrepiar todo. E aí eu falei assim, velho, vai chegar uma hora que foto vai e tal. Essas câmeras já tá tudo gravando. Vai todo mundo começar, né, a gravar. Vamos começar a gravar. Eu vou ali, o que eu vou fazer? Em vez de eu chegar ali e tirar 50 fotos, que eu estou lá em tal lugar, eu vou tirar foto, mas vou fazer fotografias em movimento, vou fazer vídeo, sabe? Vou eternizar isso de outra forma também, vou começar a botar esse acesso, sabe? Mostrar para o meu pessoal que a gente também, agora, que da hora, a gente tem o espaço da gente poder ser fotografado e se autofotografar, mas agora a gente tem espaço de se filmar também, de falar o que a gente está pensando, de falar o que a gente quer, de falar para onde a gente vai, de onde a gente veio. Aí eu comecei a me jogar no vídeo. Aí foi quando eu já tinha a Zalica, já usava esse nome também, Zalica, e aí eu abri a Zalica Produções oficialmente em 2016, mas já estava trabalhando desde final de 2014, quando eu saí da Bienal, que teve a Bienal de Artes em 2014, eu trabalhei nela, e ali já estava andando algumas coisas, sabe? E aí começou assim. Aí eu fui convidando algumas pessoas sempre para fazer parcerias, com esse negócio que eu te falei, né, do sozinho não dá. Dentro do audiovisual, sozinho você não vai vencer nada. Aí fui chamando pessoas para fazerem parcerias, fui fazendo parcerias e tenho hoje pessoas que podem falar assim, eu presto serviço para a Zalica, mas não são funcionários. E também não quero essa coisa. Essa relação, não. Eu vim de uma coisa que eu quero essa relação mesmo, de aí, maninho, beleza, tal, e ter uma relação legal. Tem um set amanhã, eu preciso disso e disso. Você tem... Amanhã não, né? Mas dando um exemplo, assim, tem um tal, você... Tem como você levar a lente e tal? Eu gosto dessa relação de troca que eu tenho com a galera, sabe? Claro. Porque tu bem do coletivo, bem da lógica coletiva. Sim. Eu gosto muito. E também uma coisa que eu nunca vou parar de fazer, posso ter 70 anos e estar lá fazendo, é ir em determinados lugares quando há uma necessidade de um produto audiovisual e não se há recurso, sabe? Voltar nesses mesmos lugares lá onde eu comecei, sabe? Como de jornalismo. Sabe? Eu vou muito ainda. Eu gosto de estar lá, eu gosto de participar, eu gosto de... Igual eu sou de religião de matriz africana, né? Então, dentro do meu candomblé, eu gravo coisas, o que é permitido, sabe? Porque também eu não venho de uma... que a gente chama de águas
Que é igual a igreja evangélica. A igreja evangélica tem a adventista, Tem várias, né? Tem várias. A Assembleia de Deus, a não sei o quê. E dentro do candomblé também tem suas águas, que a gente fala. E dentro das minhas águas, a gente não é aquele candomblé exibido do Instagram, do TikTok, que vai bater na sua porta, que você pergunta se você quer a palavra de Exu, sabe? Assim como existem evangélicos que também cultuam sua própria fé sem passar, né? Então, dentro da minha religião, também gosto de fotografar, de somar, porque de registrar aquilo, porque é o registro também de coisas. Se a pessoa chega ali e está de uma forma, daqui 2 anos ela já está de outra. É documentar também as coisas, sabe? Tu realmente é uma documentalista eu gosto de raiz. documentar as coisas. E acho que vem acho que de criança eu já sabia isso, assim, sabe? Tipo, que eu gosto de histórias. Eu vim pra cá ouvindo podcast de histórias. Eu falo pros meus amigos assim, gente, eu não quero mais escutar fofoca dos outros. Eu escuto podcast de histórias. Eu me divirto no carro, no ônibus, onde for, no avião, que for, ouvindo história dos outros que eu não conheço, que não vai gerar uma energia, sabe? Que são histórias aleatórias. Ou às vezes escuto. Gosto muito de podcasts também de biografias. Eu acho que tem muita coisa pra gente conhecer. E eu gosto de conhecer o diferente. Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Então, eu acho que viver do audiovisual dentro do caminho documental foi um casamento perfeito para mim. Porque eu não gosto de rotina. Eu sou uma pessoa que não consigo nem viver com rotina. Eu tentei trabalhar em produtoras de estar ali. Eu trabalhei como editora, trabalhei como fotógrafa, como direção. Eu trabalhei em outras produtoras, mas sempre, tipo... Gente, não. Na minha produtora, ou prestando serviço para outras produtoras que são do mesmo caminho que a minha, que eu presto também, são... Eu tô aqui hoje em Santa Amaro, amanhã, ontem eu estava no centro, amanhã eu vou para Piracicaba, semana que vem eu vou para Bahia. Eu adoro isso, assim, sabe? Tipo, aí eu vou falar com gente indígena, eu vou falar com negros, eu vou falar com imigrantes, eu vou falar, sabe? Eu gosto disso, assim, sabe? E parece que quanto mais... Eu brinco com algumas amigas que são da área também, que a gente tem a febre de Glória Maria, né? Porque igual ano passado eu fui fazer um trabalho também lá a galera da Venezuela, que estava chegando, não sei o que lá. Aí você vê, por mais que seja uma outra situação, é uma outra cultura que você está conhecendo, uma outra comida, um outro jeito de olhar a vida, o mundo, sabe? E aí, nisso, quando eu envelhecer, eu sou um pouquinho de cada coisa dessa que eu aprendi, sabe? Eu acho importante isso. Acho que viver meio que sobre isso mesmo, se jogar. Quais são teus projetos atuais? Tipo, eu queria saber quais são os projetos que tu quer fazer a futuro e qual é o projeto do teu sonho, assim, que tu fala, eu quero conhecer isso, eu quero gravar sobre isso, eu quero fotodocumentar isso, assim. Eu tenho muita vontade de fazer eu tenho essa coisa com o lance da imigração que eu falo muito, que é uma imigração obrigatória, que é esse ponte transatlânticas. Eu tenho muita vontade de botar ele no ar e tenho muita vontade de falar. Eu tenho muitos temas, assim, sabe? Eu quero falar cada vez mais. Eu quero daqui uns anos, vamos resumir um plural, né? Eu quero daqui uns anos poder abrir assim um link e falar assim, caraca, eu fiz um vídeo sobre a culinária da minha religião, eu fiz um vídeo sobre a culinária da região da minha família, eu fiz um vídeo sobre, sabe, caramba, eu fiz um vídeo sobre isso, olha, eu denunciei isso, eu denunciei aquilo, isso aqui estremeceu ali, isso aqui criou um triplex na cabeça desse aqui. Eu recebi e-mails até hoje, por exemplo, em pandemia, o que você fez com a minha cabeça? Eu estou uma semana pensando nesse filme. É sobre isso, entendeu? Acho que meio que eu quero daqui uns anos olhar e sabe aquela pessoa assim, vamos dizer assim, antigamente um músico diria que hoje em dia os músicos não pensam, pelo menos eu não vejo pensando mais em construir a carreira dele. Os que pensam assim acabam dando certo. Eu acredito mais nesses que pensam assim, de construir a carreira. Antigamente os músicos pensavam assim: eu quero ficar
famoso com a minha música, eu quero ter 4 discos de prata, não era? De platina, eu quero ter uma discografia, eu quero fazer uma trilogia, eu quero fazer, né, tal. E hoje o EP, é o single, tem uns que só tem uma música, 2, 3, 4, já, né, é o suficiente para consolidar uma carreira. Mas dentro do audiovisual eu quero ser a documentarista que olha depois, assim, tem um catálogo mesmo, assim, sabe? De tipo, falar assim, caraca, eu fiz um filme disso. Por isso até que eu disse no começo que tem coisas que eu ainda não lancei, porque eu quero que faça sentido. Eu quero que a pessoa assista um filme e fale, poxa, não é só ir lá e cortar o cabelo, né? Não é bem assim o negócio. Não é só ir lá e trançar, né? Acho que é mais embaixo. Nossa, acho que a pandemia não foi só um vírus, né? Muita coisa que fez a gente refletir aí socialmente. Botou o pessoal que é lá de dentro falando, né? De dentro para dentro. Não foi de fora para dentro, nem de dentro para fora. Foi de dentro para dentro. Então, meio que eu quero ter ter uns porquês das coisas, assim, sabe? Acho que esse é o meu grande sonho, assim, de carreira. E lógico que vem aqueles patamares maiores, mas eu falo que eu não consigo, assim, ainda. A sociedade, o sistema não me criou para sonhar tão alto assim. Mas ainda quero, tipo, um sonho que eu realizei ano passado, que é construir coisas em África, mas lá eu fui para trabalhar num determinado lugar, fazer determinada coisa. E eu quero voltar lá para fazer documentários como esses que eu fiz aí, sabe? Que eu faço aqui. Em que tu está trabalhando agora, Nana? Qual é o que tu está fazendo Eu estou tipo, trabalhando agora num documentário sobre os 45 anos do Cadernos Negros e estou trabalhando num documentário sobre a história, a rota, né, do dendê no Brasil, do azeite do dendê no Brasil. Do azeite do dendê? Do azeite de dendê no Brasil, que é usado em outros países também, mas aqui no Brasil ele tem uma rota construída e também a gente está trabalhando. Esse ano eu quero focar em conseguir construir pelo menos esse primeiro semestre, focar nesses 2 documentários, assim, sabe? E quando eu lanço documentários, também me traz uma demanda muito grande, porque meus documentários são de raciocínio, né? De troca, de conversas, de bate-papos. Então, fica bem corrido. Mas esse ano eu quero focar em produzir. E aí, ano que vem, focar... Que é aquilo que eu falei, de ter sempre um traço, sabe? Ter sempre um cronograma. E o audiovisual, se a gente pega o eixo, a pulguinha da coisa, a gente percebe que tudo dele é muita coisa dentro do audiovisual é literária, né? Tipo, é literária não sei se é literária a palavra, mas ela é... Ai, como faz, por exemplo, assim, direção. Eu digo, direção. Mas tem muita gente que fala assim, mas o que é? Eu estou de diretora quando é a primeira vez, ou eu estou de diretora, o que é? Direção, cara. Você vai dar a direção para a parada. Produção, igual produção de set, produção executiva. Isso tem muita gente que se confunde dentro do mundo do cinema, né? Do mundo do cinema, assim, tipo, executiva. A execução da coisa precisa de muita produção para acontecer e você está à frente disso aqui. Produção de set, tudo que é referente ao set, é tudo muito, sabe, as palavras, se você pegar, e a gente acaba pegando até, não é as manias, mas as doutrinas dentro do audiovisual, tipo, ter um cronograma de vida, de pensar, assim, cheguei um momento que eu falei assim, será que eu vou ficar só fotografando por aí, ou pegando chega uma hora que, até acho que antes da pandemia eu estava nessa fase, e aí a pandemia me trouxe um lado positivo, que foi pensar muito e consolidar isso. Aí vem a produção desse filme, que era o quê? Eu falei assim, mano, eu não quero ser aquela... Eu chegava em sets, aí eu encontrava aqueles fotógrafos, aqueles coroa de 60 anos, coletinho dele, 3 câmeras, tá ligado? Aí eu falava assim, isso é a parada que eu quero pra mim, não. Nada contra, mas não é a parada que eu quero, principalmente porque eu trabalhava com fotojornalismo. Fotojornalismo é um espaço de homens brancos mais velhos, porque você tem que ter um nome dentro do fotojornalismo, tem que ter um espaço. Você saiu na Folha, são pessoas profissionais que vêm dessa época.
que são referências, muito deles para mim. Mas eu olhava e falava, não me vejo com 60 anos com meu colete aqui nesse evento, só fotografando. Eu preciso construir alguma coisa dentro da minha carreira. E o que eu vou construir? É arriscado ser documentarista? É arriscado pra caramba. Ainda mais quando você quer fazer coisas independentes, quando você quer ter voz. Você não quer ser só um profissional, você quer ter voz. E aí eu fui atrás de tirar os obstáculos e alcançar espaços, furar bolhas, sabe? E sem passar por cima de ninguém, e fazendo a coisa certa, e ao mesmo tempo sendo uma profissão que você tem que se atualizar o tempo todo. Era corrido. Tinha vez que eu saía do Senac, fiz 50 mil extensões no Senac, motion, é edição Premiere, é edição não sei aonde, sabe assim, Final Cut, DaVinci, não sei o que. Sabe assim, você fala, caraca, tinha uma hora que eu saía do Senac de um curso, aí eu arrumava uma oficina lá não sei aonde, aí ia gravar, e não dava tempo de chegar na oficina, no outro dia eu ia pra oficina. Sabe, eu correria para falar assim, não, se eu não acho que não vou me adaptar a ser isso aqui para sempre, eu preciso construir um espaço para mim. Como coletivo, todo mundo recomenda sempre, tipo, pegar bolsa no Senac, pegar o curso do Senac, salva muito, salva muito. Você aprende muito, muito mesmo, assim. E o Senac é muita escola para mim. Eu fiz menor aprendiz no Senac, assim, sabe? Tipo, menor aprendiz. Você fazia um curso e tinha um emprego. Aí depois eu fiz esse monte de extensão que eu também recomendo muito a galera. Assim. Tem gente, não sei se eu queria fazer faculdade, não sei o que. Na boa, na moral, você nem perfil para você fazer faculdade você tem. Faz um curso de edição, sabe assim? Eu fiz produção e edição no Senac. Foca nisso, que é muito melhor. Aí você faz outro. Tem o Senac, tem a IC, tem várias outras escolas boas. Por que não sair do país e ir lá estudar em outros lugares? Tem lugares até aqui na América mesmo que são muito bons com cursos de cinema, sabe? Tipo, bora, se joga, sabe? Se jogar. Agora minha produção estava me marcando. Eu queria que me recomende. Tipo assim, eu te falo, qual é o filme do teu coração? Ai, fudeu. Desculpa a palavra. O filme do meu coração, cara. Que tu falaria, se você tem que assistir esse filme e tu bota o selo da Naná aí, é qual, assim? Fala, esse aqui tu tem que assistir. Novos ou antigos? Qualquer um que você quiser, ou os dois. É que pra mim, eu lido... É porque os filmes que ficaram na minha cabeça muito marcados, eles são por referências muito mais... Naquela época, eles, para mim, nem eram referências cinematográficas, sabe? Depois, assim, eu falei, nossa, puta filme, com um olhar cinematográfico, sabe? Mas naquele momento eu não tinha essa referência. Não é que não eram para mim. São filmes igual, por exemplo, assim, um filme que me marcou muito, porque eu era muito criança, e me marcou muito pela representatividade e conquistou o mundo inteiro, foi, por exemplo, Central do Brasil. Nossa. Eu acho que é um filme que me marcou. Aquele filme foi, para mim, assim, caraca, eu quero fazer isso aí, meu, sabe? Contar histórias. Porque aquele filme tem a questão documental dentro da ficção, que é ela ler as cartas, escrever as cartas dentro da rodoviária, aquilo acontecia, aquelas cartas são reais. Então, ali já é o documentário dentro da ficção, é contar histórias, né? Histórias da vida real. O cinema é as histórias da vida real, sabe? E ali me pegou muito, e aí quando eu entro na academia, quando eu resolvo seguir esse ramo também de forma independente, eu falei, tirando a parte acadêmica, eu volto naquele filme, assim, e assisti ele mais umas 10 vezes e falei, mano... E eu acho que talvez de agora, para você ver, de agora, 2024, eu não consigo ver um filme que me traga referência documental dentro da ficção como aquele filme. Eu acho que até precisa, é um grande sonho meu, inclusive, construir uma ficção? Uma ficção que conte a vida real como aquele filme conta. A história é baseada em fatos reais. Aquelas cartas que ela, né, não sei se você assistiu, a Fernanda Montenegro, ela trabalha com escrever e ler cartas para quem não consegue. de imigrantes dentro
de uma das maiores rodoviárias do país. Foi injusto, né, que ele não ganhou o Oscar. E para finalizar, Sim. o que tu espera do audiovisual periférico? O que tu acha que vai acontecer com o audiovisual periférico de São Paulo daqui nos próximos anos? Meu Deus, já mudou tanta coisa, né? Eu acho que tem tanto espaço. E espero que seja mais ainda, que a gente saiba usar os espaços. Eu falo muito sobre a valorização dos espaços dentro do audiovisual, dentro dos nossos próprios espaços. Eu acho que nós que trabalhamos com audiovisual, a gente tem conquistado esse mercado, esse espaço, de uma forma de tipo assim, hoje, por exemplo, eu não vejo mais ninguém chegando em mim falando assim: ô, Lana, então, eu queria fazer isso, sei lá, para o meu mercadinho, e depois a pessoa, no finalizar, vai falar: eu queria ver com você quanto custa. Isso já foi um espaço que a gente conquistou. Eu acho que isso já foi um grande espaço que a gente conquistou. E quando esse outro mercado perceber que não é fácil chegar a toda essa estrutura aqui, talvez seja mais valorizada ainda, e aí vai abrindo outros espaços. Porque eu não vejo como uma coisa assim que abriu e vai se fechar. Eu vejo uma coisa que vai muito puxando a outra, até porque tecnologia é uma coisa que ela está sempre em andamento, ela avança, ela é para frente, ela não é ladeira abaixo. Você entendeu? Então, ela vai sempre mudando. Antigamente, você tinha que aprender a fotografar. Hoje, você tem que aprender a fotografar, filmar, editar. Ah, você não edita, é? O pessoal vai perguntar assim para você. Do editar já passou para outra coisa, que é o pós-produção, que a pós-produção não é mais só saber montar o vídeo. Você tem que ter a questão da narrativa, aí vem o motion, que entrou muito dentro. Virou já o padrão, né? É o padrão já, né? O motion. Aí disso estão criando-se outras coisas, porque vem a inteligência artificial, eu acredito que dali vai se avançar muita coisa também, já se avançou muita coisa. A gente, hoje, ainda no mercado, estamos vivendo o HD, mas o mundo já está no 8K. Faz como? Você entendeu? Então, tem toda... Eu espero que a nossa... Eu digo assim, até que é uma comunidade mesmo de produtores audiovisuais que trabalham o eixo além da TV Globo, vamos dizer, sabe? O eixo além das grandes agências de publicidade. E esse eixo, eu espero que a gente tenha cada vez mais alcance. Espero que a gente conquiste cada vez mais espaços, né? Mudou-se já muito. E eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei a transição até da minha geração para aquela geração do coletinho que eu estava falando antes. Aquela geração nos odiava. Eu lembro que uma vez eu fui filmar, aliás, a Orquestra de São Paulo. Sei. Lá no Festival de Inverno em Campos do Jordão. O câmera da TV, ele era da TV, ele estava com o trombolho desse tamanho da câmera tal, e eu com uma Sony desse tamanhozinho, uma lente estabilizadora aqui, assim, que eu fiz assim, ele: meu, você está me atrapalhando. Ele veio com esse negocinho desse tamanho aí o cara falou pra ele: mano, mas esse, né, o Cabo Man que tava com ele falou: o foda é que esse negocinho grava 4K e o nosso negocinho desse tamanho não... Mas havia uma rivalidade, entendeu? Tipo, vem esses fotógrafozinhos aí. Não, galera, tá filmando. Agora eles já acostumaram que você trabalhar em TV, você vai chegar com a câmera da emissora, que já é uma filmadora maior, mas que vai chegar, tanto que eu tenho experiência com TV também. TV hoje, ela sai também com DSLR, entendeu? A importância, sabe? Então, eu acho que a TV entender a importância da CLR, a publicidade entender a importância da CLR, a moda, os grandes eventos, os grandes festivais, abriu muitas portas para as pessoas que fazem cinema com a DSLR. E nós entrar como cinema periférico, entrar no mercado. Sim, com esse conhecimento. O cinema no periférico, na minha opinião, ele só começa a ser reconhecido quando a tecnologia que nós alcançamos foi reconhecida.
Por isso que eu estou falando. Quando a DSLR é reconhecida, que ela faz uma grande imagem. Igual, esses dias eu vi o Luciano Huck usando uma câmera que a gente usa na Zalica, que é a Insta360. Tipo, eles usam drone o tempo todo no Big Brother. Claro. Você entendeu? Então, são coisas que quando eles perceberam, não que sejam DSLRs, mas são câmeras pequenas. De pequeno Acessíveis, porte, né? acessíveis até financeiramente. Quando eles perceberam que isso também entrega, a tecnologia alcança e a gente também consegue entregar, isso abre portas para o nosso cinema dentro do mercado. Por isso Uma que abriu, democratização, na minha né? opinião, abriu muito por conta disso. Tá bom. Acabamos. Minha produtora está me olhando. Muito obrigado por aceitar, vir, conversar, compartilhar realmente o teu conhecimento, Naná. Eu não sei se você quer dar alguma despedida. Não, só agradecer o espaço mesmo, a oportunidade, é isso. Estou sempre torcendo para o avanço no geral. E tamo junto. Tamo junto. Gente, sempre lembrando, atrás das câmeras temos uma equipe técnica, dessa vez Cristina Mena, Sam Xavier e Everton dos Santos. Eles são parte do Quitos e hoje eu não tenho mais que agradecer para vocês que assistiram e a gente se vê semana que vem. Beijo!